Olá, aluno da disciplina de Contabilidade de Custos, seja bem-vindo aqui à nossa terceira aula complementar dessa disciplina, né? A gente está gravando essas aulas complementares para tentar ajudar um pouco na interpretação a respeito dos cálculos que são feitos nessas aulas e que muitas vezes a gente não consegue fazê-las dentro da aula, da videoaula que é gravada e disponibilizada na disciplina, ok? Então, como sempre, né, como a gente já vem fazendo aí nas aulas anteriores, eu vou trabalhar aqui com o PowerPoint e também com o Excel. Eu acho o Excel uma ferramenta muito gostosa de trabalhar e também fica muito mais visível, passo a passo, fica muito mais fácil para fazer, para que você entenda, né, a respeito de como se chegou nos valores. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a apresentação da aula, tá? E a gente vai falar então a respeito de separação entre mão de obra direta e indireta e posteriormente a gente passa para os cálculos dos custos relacionados à mão de obra. Então, iniciando, primeira coisa, o que é mão de obra? A mão de obra, tá? Ela é um termo utilizado para designar o custo relacionado ao salário dos funcionários que trabalham na linha de produção. Como a gente já viu anteriormente, custo é aquilo que, ou aqueles gastos que são relacionados à linha de produção, enquanto despesas são gastos relacionados a áreas de apoio. Então, quando a gente fala do salário dos funcionários da linha de produção, então a gente designa, a gente chama esses salários de mão de obra. Então é assim que a gente conceitua, assim que a gente define o custo com com o salário dos funcionários. A gente chama isso então de mão de obra, tá? Então o salário dos funcionários da fábrica é classificado como custo, o qual damos o nome de mão de obra. Então só para você saber, quando a gente fala de mão de obra, o termo mão de obra nos remete ao salário dos funcionários da linha de produção. A mão de obra, ela pode ser classificada de duas formas. Quais são elas? Porque a gente tem mão de obra direta e a mão de obra indireta. E aí você vai dizer o seguinte, bom, mão de obra direta, como eu já estudei antes lá terminologias aplicadas a custos, né? E eu sei que a mão de obra ela é um custo, então a mão de obra ela deve seguir a mesma lógica do custo direto e o custo indireto. Então, quando eu falo de mão de obra direta, eu estou falando daquela mão de obra que eu consigo fazer uma atribuição direta ao produto, certo? E quando eu falo de mão de obra indireta, então eu estou falando daquela mão de obra que eu não consigo fazer uma atribuição direta ao produto. Então, essa mão de obra indireta, ela não pode ser medida, ela não pode ser mensurada. Então, nesse sentido, a gente tem essas duas classificações. É a mesma classificação dos demais custos, né? Aquilo que é direto, eu consigo fazer uma apropriação direta ao produto. E aquilo que é indireto é o que eu não consigo mensurar. E dessa forma, então, eu tenho que utilizar uma base de rateio para fazer a atribuição desse item ao produto que o consumiu. Ok? Então, mão de obra direta. Quando você ver o termo MOD, quando você ver essa sigla MOD, tá? Lembre-se que MOD é a sigla de mão de obra direta, ok? Quando a gente estiver falando de MOI, MOI, é a sigla de mão de obra indireta. E quando a gente falar simplesmente de MO, essa sigla MO, ela nos remete à mão de obra, ok? Então vamos lá. Mão de obra direta, MOD, pode ser mensurada. É alocada diretamente aos produtos. O que significa isso? Pode ser mensurada. Mão de obra direta é aquela mão de obra que eu consigo fazer o apontamento, tá? A gente chama isso de apontamento. Quando você vai e faz a medição da mão de obra, você está fazendo o apontamento dessa mão de obra. Você sabe exatamente quanto tempo um determinado funcionário leva para realizar uma determinada tarefa. Quer um exemplo bem simples, tá? Eu vou dar um exemplo prático que eu vivi na minha vida real. Eu trabalhei numa indústria, mais especificamente num frigorífico de aves, tá? De abate de aves. E nesse frigorífico de abate de aves, a minha primeira tarefa, quando eu entrei nesse frigorífico, foi fazer a desossa de coxas, tá? Para o Japão. Então a empresa ela vendia, ela exportava seus produtos e ela desossava a coxa para vender para o Japão. E nessa linha de produção eu trabalhava também desossando coxa. E nós, nessa esteira de desossa, nós éramos aproximadamente aí em volta de 28 pessoas, mais ou menos, né? E essa esteira, ela era marcada. Tinha 14 numerações, certo? Ficava uma pessoa de frente para outra, e os que ficavam de frente um para o outro tinham o mesmo número, tá?
E como essas pessoas tinham o mesmo número, cada vez que a esteira passava com uma coxa sobre aquele número, você tinha que pegar aquela coxa e fazer a desossa dela em 21 segundos. Esse era o tempo que a gente tinha para fazer a desossa dessa coxa, tá? Então, o que significa isso? Significa que, como nós tínhamos um tempo controlado, para fazer a desossa dessa coxa, significa que a empresa fazia apontamento de mão de obra. Então, em cada um dos setores, tinha um tempo, cada pessoa tinha um tempo para desenvolver uma determinada tarefa. Por quê? Porque a empresa fazia apontamento de mão de obra. Então, nesse sentido, a empresa pode dizer que o custo com o meu salário, a minha mão de obra, ela podia dizer que era um custo direto. Ela conseguiria atribuir esse custo diretamente aos produtos que estavam sendo realizados, que estavam sendo fabricados ali dentro. Então, a gente pode dizer que esse custo é um custo direto. Tá? Então, o que significa quando a gente fala que a mão de obra ela pode ser mensurada? Significa que ela pode ser medida. É possível fazer o apontamento, que no caso é a medição da mão de obra, e dessa forma a gente faz uma atribuição direta dessa mão de obra aos produtos que a consumiram, ok? Então a mão de obra ela pode ser mensurada, e nesse sentido a gente diz que ela pode ser alocada diretamente aos produtos. É o mesmo sentido que a matéria-prima, as embalagens e os demais materiais que a gente consegue fazer uma atribuição direta aos produtos que os consumiram. Então, a mão de obra direta leva também esse significado, tá bom? Quando você consegue fazer uma atribuição direta, quando você consegue fazer uma medição de quanto daquele determinado insumo o produto consumiu, então você diz que esse custo é um custo direto. Inclusive, quando a gente fala também da mão de obra, a gente faz a medição, ela pode ser classificada como uma mão de obra direta, ok? Então, vejam aqui vocês, essa figura está representando o quê? Que o custo com a mão de obra, quando ele é mensurado, quando ele é medido, você faz uma apropriação direta aos produtos que foram elaborados por essa mão de obra, tá bom? E por outro lado, nós temos a MOI, que é a sigla de mão de obra indireta, tá? O que é a MOI? Não tem como mensurar, só pode ser alocado aos produtos por meio de rateio. Então, vamos imaginar um outro exemplo, tá? Em que momento, por exemplo, você teria uma mão de obra que você não consegue fazer uma medição? Porque parece que é tão simples fazer uma medição de mão de obra, mas na verdade não. Vamos imaginar o seguinte, tá? Nós temos um supervisor de uma linha de produção e é o que acontecia nessa empresa que eu trabalhava, apenas a título de exemplo, para que vocês entendam. Nós vamos considerar que tem um supervisor nessa linha de produção, dentro de uma empresa, e que ele vai supervisionar, digamos ali, 5, 6 produtos, ou até mais, certo? Só que ele não tem um tempo específico para ficar em cada uma das linhas desses produtos. Esse supervisor ele vai estar o tempo todo andando no meio das linhas de produção para verificar o andamento das atividades, para dar direcionamentos, para saber como está sendo realizado o processo produtivo, tá? Então, uma hora ele está no produto A, aí ele sai, ele dá uma volta, vai para o produto B, depois ele vai para o produto C, depois ele vai para o D, e depois ele volta para a salinha dele, vai assinar documentos e assim por diante. Depois ele volta para as linhas de novo. Entende como é difícil, é complicado você fazer uma medição de mão de obra nesse caso? Né? Praticamente é impossível. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, nesse caso, como a gente não consegue mensurar essa mão de obra, ela vai ser classificada como uma mão de obra indireta. E como é que a gente faz a alocação da mão de obra indireta aos produtos? Assim como os demais custos indiretos que a gente já viu em aulas anteriores, ela só vai poder ser alocada aos produtos por meio de uma base, um critério de rateio, ok? Então, considerando esse exemplo que eu falei, né, nós temos uma determinada pessoa que trabalha na linha de produção de 1 ou 2 produtos, ou, aliás, de 2 ou mais produtos, né? Porque se fosse só um produto, então a gente saberia exatamente como fazer a alocação. Mas quando você tem 2 ou mais produtos e não tem como mensurar essa mão de obra, então a gente classifica ela como uma mão de obra indireta, ok? E aí, como é que a gente faz a apropriação da mão de obra indireta aos produtos? Bom, a mão de obra indireta ela é alocada aos produtos por meio, nós tivemos, aqui no nosso exemplo, nós temos produto A e B, e uma pessoa trabalhando nas duas linhas. Como é que a gente vai fazer a alocação dessa mão de obra? Por meio de uma base de rateio. Então, a gente estabelece um determinado critério de rateio e, por meio desse critério de rateio, a gente faz a distribuição do custo aos produtos que foram produzidos ali. Quem é que vai definir a base de rateio?
como a gente já viu anteriormente, ela é subjetiva, tá? E quem vai definir isso é a pessoa responsável pelos custos da empresa. Não existe uma regra que seja 100% aplicável, uma regra, uma norma que seja aplicável que diga o seguinte, olha, para uma determinada, como que eu vou colocar isso? Para mão de obra, você vai utilizar como critério de rateio o número de unidades produzidas. Para manutenção, você vai utilizar como rateio o número de ordens de serviço e assim por diante. Não existe uma regra que diga isso. Quem vai determinar isso é a empresa, é a pessoa responsável pela área de custos da empresa. É ela quem vai dizer qual é o melhor critério de rateio a ser utilizado na apropriação dos custos indiretos, ok? Então, continuando, aí vocês vão perguntar o seguinte, o que integra o custo da mão de obra? Né? Quando a gente vê lá o holerite do funcionário, aí você vai dizer o seguinte, o que integra o custo da mão de obra vai ser aquele valor destacado lá no holerite do funcionário. Será que é só isso? Né? Embora para nós, funcionários, apareça lá na folha de pagamento alguns itens que são pontuados lá como alguns que aumentam, outros que diminuem o salário da gente, na verdade, para a empresa vai muito além disso aí. Não é somente aquilo que está no holerite, tá? A empresa paga outros encargos além dos valores que ela paga como salário para o funcionário. E a gente já vai ver esses itens, tá? Então, o que a gente tem que considerar? O cálculo do custo com a mão de obra, ela deve levar em consideração as obrigações sociais e trabalhistas impostas pela legislação pertinente. Então, quando a gente é trabalhador regido pela CLT, a CLT ela dá o direcionamento de quais encargos devem ser cobrados sobre a folha de pagamento do funcionário. A legislação ela vai fazer com que haja essa cobrança desses encargos, né? Funcionário público também tem ali os seus os encargos que são cobrados sobre sua folha de pagamento e assim por diante. Então, além da gente considerar o salário em si, nós também temos que considerar todos os encargos e obrigações sociais que impactam sobre a folha de pagamento do funcionário, ok? E aí, como a gente está falando de mão de obra direta, né? Como eu já comentei anteriormente, para que ela seja considerada mão de obra direta, nós temos que fazer a medição da mão de obra direta. E para isso, né, como a gente tem que saber quanto tempo um determinado produto demora para ser produzido, quanto tempo uma pessoa demora para produzir um determinado produto, e a partir daí a gente dizer que o custo unitário de mão de obra daquele produto é X, para isso a gente precisa saber quantas horas o funcionário trabalha por ano, por exemplo, certo? E atribuir a cada hora o valor de custo relacionado a mesmo. Então a gente pega o custo total e divide pelo total de horas que o funcionário trabalha. E aí sim a gente chega então no custo unitário de mão de obra. Aí você vai perguntar o seguinte, mas como eu posso calcular o total de horas em que o funcionário está disponível para a empresa? E é aí que entra então o nosso exemplo, tá? Então vamos lá. Consideremos um ano normal, não bissexto, né, de 365 dias. Não podemos considerar que o funcionário trabalhe todos esses dias, é óbvio, né? Nós não estamos à disposição da empresa 365 dias por ano. A legislação garante que nós tenhamos ali pelo menos uma folga semanal, certo? Então, não podemos considerar que o funcionário trabalhe todos esses dias, o ano inteiro, pois existem sábados, domingos, feriados, férias e etc. Nesse sentido, precisamos saber exatamente quantos dias o funcionário realmente está disponível para o trabalho, descontando os outros dias. Então, assim, né, você sabe que o ano tem 365 dias, né, e mesmo que você trabalhe de segunda a domingo, provavelmente você tira uma folga por semana, certo? E além disso, você também pode ser que tenha folga nos feriados, e além dos feriados você tem férias, tem direito a férias, né? Então a gente tem que considerar que todos esses dias no qual o funcionário não está trabalhando, ele não está disponível para a empresa. E ele não estando disponível para a empresa, nesse caso, esses dias não podem ser considerados como um custo de mão de obra, tá bom? Então, seguindo o exemplo exposto por Martins aqui, na página 135, considerando que um determinado funcionário trabalha com carga horária de 220 horas mensais, isso vai dar 44 horas semanais,
trabalhando 6 dias por semana, né? Supomos que, para saber o total de horas à disposição da empresa, vamos primeiro encontrar o total de dias à disposição e depois multiplicar pelo total de horas que o funcionário trabalha por dia. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, 44 horas semanais e dividir por 6 dias por semana, considerando que o funcionário trabalha de segunda a sábado, a gente chega ali num total de 7,33 horas diárias. Então, esse seria o total de horas diárias que o funcionário vai trabalhar. Considerando como subtrações dos dias, supomos que os repousos semanais remunerados, as férias e os feriados do nosso cálculo ficariam assim. E aqui, nesse ponto, a gente vai partir, então, para o nosso Excel. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou descompartilhar a apresentação PowerPoint e vou compartilhar com você o meu Excel aqui para a gente começar a realizar, então, esses cálculos. Vamos lá, então. Então, veja só, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui algumas fichas, né, nos quais nós vamos desenvolver, então, os nossos cálculos. Considerando, deixa eu abrir aqui também a rota, certo? Para seguir passo a passo o que diz a rota. Considerando aqui, então, que nós temos ali um total de 365 dias no ano, então a gente vai começar aqui colocando, deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais visível, né, para você. A gente vai começar colocando o total de dias do ano, e a partir do total de dias do ano, então a gente vai diminuindo para chegar. Vocês podem ver que eu já deixei aqui pronto, né, os quadros, para ficar mais fácil para fazer o cálculo, para a gente não perder tempo com isso. Então aqui a gente começa colocando o número total de dias do ano, tá? Qual é o total de número de dias do ano? O exemplo do Eliseu Martins, ele traz ali para a gente 365 dias. Então, a gente está considerando aqui um ano não bissexto, 365 dias. A partir disso, a gente vai começar a fazer subtrações. O que a gente vai subtrair daqui? Bom, a gente vai subtrair, no primeiro momento, os repousos semanais remunerados. Aqueles dias que você folga, né? O domingo, feriados, e que a empresa ela tem que respeitar isso porque é garantido pela legislação. Então, repousos semanais remunerados, a gente considera aqui que temos 48 repousos semanais remunerados no ano. Tá? Esse é um exemplo aleatório, não sei exatamente como foi que o Martins calculou isso, tá? Se ele realmente calculou o total de repousos, considerando ali domingos e feriados que teria um ano, ou se ele fez ou jogou um número aleatório. Vou considerar ali que ele contou os domingos e feriados. Claro, né, que a gente, quando fala em feriados, a gente tem que considerar que cada região tem seus próprios feriados, né? Além daqueles feriados comuns, né, ao território nacional, algumas regiões têm feriados próprios da sua localidade. Então, não sei como que ele calculou, vamos considerar aqui que ele tenha somado da localidade onde ele mora os feriados e os domingos, totalizando ali 48, tá? Além disso, a gente tem que considerar que a empresa, ela tem, o funcionário, ele tem férias, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui tudo em dias, tudo isso aqui que eu estou colocando é em dias. Então, além dos repousos semanais remunerados, eu vou colocar aqui em dias, né, para ficar mais fácil. Além dos repousos semanais remunerados, das férias, o que mais nós temos? Né? Feriados. Então, a gente... Achei que os feriados já estariam aqui, mas eu acredito, então, que esses 48 sejam somente os domingos, tá? Então, vamos considerar que, além ali desses repousos semanais remunerados, nós temos também depois os feriados. Então, vamos lá. Feriados.
considerando aqui 12 feriados. E aí nós chegamos num total de dias que o funcionário fica à disposição da empresa. Então, a gente vai pegar aqui 365, menos 48, menos 30 e menos 12. Chegamos aqui no total de 75 dias. 75 dias, então, é o número total de dias que o funcionário fica à disposição da empresa, tá? Aí agora, a gente tem aqui, ó, as horas. Quantas horas semanais? Horas semanais o funcionário trabalha. Se a gente voltar lá na apresentação, a gente vai ver, ou lá na rota, a gente vai ver que o funcionário trabalha 44 horas semanais, que dividido por 6 dias por semana, vai dar 7,33. Então, aqui a gente coloca 44 horas semanais, certo? E aí, a gente vai ver qual é o total horas diárias que o funcionário trabalha na semana. Não é assim que está na rota. Deixa eu só ver como que está na rota, para padronizar de acordo com o que está na rota, tá? Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Horas diárias em semana de 6 dias, tá? Hora diária em semana de 6 dias, tá? O que significa isso? Significa a quantidade de horas que o funcionário trabalha numa semana de 6 dias, né? Então, tem empresas que trabalham 6 dias por semana, tem empresas que trabalham menos dias por semana, trabalham somente 5 dias, né? Que é de segunda a sexta. As empresas que trabalham 6 dias por semana, o número de horas que o funcionário deve trabalhar, né, para dar 44 horas semanais e, consequentemente, 220 horas mensais, é 7,33 horas. Agora, para as empresas, né, cujo trabalho é de... Deixa eu colocar aqui para ficar mais redondo o cálculo. Eu vou fazer igual 44 dividido por 6, tá? Nas empresas que trabalham 5 dias por semana, de segunda a sexta, então, nesse caso, o funcionário que vai fazer 44 horas semanais, ele vai trabalhar 8 horas e 48 minutos por dia. 8 horas e 48 minutos por dia. Semana de 6 dias, 7,33 horas por dia. Semana de 5 dias, 8,48 horas por dia, tá? Então, aqui nós temos o número máximo de horas à disposição da empresa, tá? Então, veja, se você trabalha 44 horas semanais, então a sua semana é de 6 dias, você vai ter aqui 7,33 horas por semana, aliás, por dia. Como é que eu cheguei aqui no total de número de horas totais à disposição da empresa? Eu multipliquei 275 por 7,33, tá? E aí eu chego no total de 2.016,7 horas à disposição da empresa. Esse é o total de horas anuais que o funcionário fica à disposição da empresa. Então, vejam que esse primeiro cálculo aí, ele é tranquilo, certo? Então, voltando para a apresentação, vamos voltar aqui para a apresentação. Eu acho que eu vou compartilhar a área de trabalho, que fica mais fácil, porque eu não preciso ficar saindo de um para o outro, tá? Então, voltando aqui para a apresentação, veja só, número total de dias do ano, né? A mesma coisa que eu fiz ali, 365, menos os repousos semanais remunerados, 48 dias, menos férias, menos feriados, total de dias à disposição da empresa, 275 dias. Horas semanais, 44 horas. Se o funcionário trabalha 44 horas semanais, então você vai pegar 44 horas e vai dividir ali pelo total de horas, de dias que ele trabalha na semana. Então, se ele trabalha 6 dias, você faz 44 dividido por 6. Se ele trabalha 5 dias, você faz 44
dividido por 5, tá? E aí você chega ali no total de horas diárias que o funcionário vai fazer, tá? E aí depois você pega o total de horas diárias e multiplica ali por 275 e você chega no total, número máximo de horas à disposição da empresa, 2016,7. Só lembrando aqui, se nós estivermos falando ali de semana de 6 dias, tá? Então, nesse caso, ali, considerando que o repouso semanal remunerado é somente o domingo, então, nesse caso, aqui é porque a gente está considerando que a empresa não trabalha, ou o funcionário não trabalha no sábado. Mas se a gente considerar que o funcionário que o funcionário trabalha no sábado, desculpa. Aqui a gente está considerando que o funcionário trabalha no sábado. Então, esses 48 aqui, ó, seriam somente domingos. 4 domingos por mês, multiplicado por 12, 48, né? Eu acredito que foi esse o cálculo que o Eliseu Martins fez. Mas se a gente considerar que a empresa não trabalha no sábado e, consequentemente, o funcionário também não trabalha no sábado, você vai aumentar aqui, ó, tá? No lugar de 48 repousos semanais remunerados, você vai ter 96, porque o sábado também vai entrar aqui nessa contabilização. Então, vai diminuir aqui o número de dias à disposição da empresa. Por quê? Porque aqui, quando você fizer o cálculo, você vai ver que as horas do sábado que vieram para cá, elas vão estar aumentando aqui, ó. Ao invés de você trabalhar 7 horas e 33 por dia, você trabalha 8 horas e 48, porque essa diferença entre 7,33 e 8,48 vai dar exatamente o horário que você deveria estar fazendo ali no sábado para pagar, então, essas horas e completar de qualquer jeito 220 horas mensais, ok? Então, só para contextualizar ali a respeito disso. Então, continuando, né? Então, esse primeiro quadro aqui, ele é bem simples de ser calculado, né? O número de máximo de horas à disposição da empresa. E aí a gente vai, continuando o exemplo exposto por Martins, vamos considerar que o salário desse funcionário seja de 2.200 horas, aliás, R$ 2.200 mensais. Então, o funcionário ele recebe R$ 2.200 mensais. Dessa forma, considerando que ele trabalha 220 horas mensais, podemos dizer que a hora de trabalho fica em torno de R$ 10. Podemos então calcular a remuneração anual. Tá, então o que a gente vai fazer aqui? Opa! Deixa eu voltar aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai preencher o outro quadro, né? Esse quadro aqui, no qual nós vamos, então, calcular o salário desse funcionário, tá? Então, nesse outro quadro aqui, nós vamos calcular a remuneração desse funcionário dentro do período de um ano. Então, a gente começa colocando aqui o valor da hora de trabalho do funcionário. Só o valor da hora de trabalho, né? A gente sabe que a gente está falando de um funcionário. Bom, se ele recebe R$ 2.200 por mês, né? E ele trabalha 220 horas por mês, então significa que ele vai ter um salário de R$ 10, não é verdade? Então, nós temos aqui o custo unitário da hora de trabalho do funcionário. Lembrando que aqui a gente só está falando de salário, nós não estamos trabalhando com encargos trabalhistas, somente salário, tá? Então, nós temos aqui um valor de hora de R$ 10. Muito bem. Sabendo que o funcionário trabalha 2.016 horas, salários totais no ano. Sabendo que o funcionário trabalha 2.016 horas, como a gente viu aqui, ó. Então, a gente vai pegar essas 2.016 aqui e vamos multiplicar por 10, que é o valor da hora, certo? Chegamos então ali no valor de R$ 20.166,67. Então, esse seria o valor somente do salário. Só que o repouso semanal remunerado, o funcionário também tem direito, certo? Quando ele não tem falta injustificada, né, a legislação garante que ele tenha direito a receber esse valor referente ao retorno semanal remunerado. Né? Se não tiver falta injustificada lá, na semana posterior ao repouso, então
ele vai ter direito de receber esse repouso semanal remunerado. Como é que a gente calcula isso, então? Bom, isso vai ser de acordo com o número de horas trabalhadas. Então, veja, quanto é o total de repousos semanais remunerados que o funcionário tem? Aqui ele tem 48 dias, né? Quantas horas seriam por dia? Seriam aqui 7,33 horas, tá? Além disso, né, a gente está calculando por hora. Aqui em cima nós temos o valor da hora. Então, se a gente fizer 48 vezes 7,33, nós vamos chegar aqui no valor de 352 horas. Isso aqui não é o valor do repouso semanal remunerado. Isso é o valor das horas, tá? Então, ele trabalhou 352 horas. Qual é o valor da hora? R$10. Então, a gente vai multiplicar esse 352 por 10. Chegamos, então, num repouso semanal remunerado total por ano de R$3.520, ok? Além disso, nós temos que calcular também os feriados, tá? O repouso semanal, o feriado, na verdade, ele entraria ali junto com o repouso semanal remunerado, mas aqui está colocado em separado, a gente vai colocar feriados, tá? O valor referente aos feriados. Ele não trabalhou os feriados. Não trabalhou o feriado, mas a legislação garante que ele receba esses valores, tá? Porque ele entraria ali como um repouso semanal remunerado. Aliás, ele entraria como um repouso remunerado também. Se o funcionário ele não tem uma falta injustificada, ele não vai perder o feriado, tá? Se por acaso ele tiver uma falta injustificada dentro do mês ali, ele vai perder não só o domingo, mas como também vai perder o feriado. Então vamos considerar aqui que o funcionário não perdeu o feriado. A gente vai fazer o mesmo cálculo. Quantos dias temos de feriado? 12 dias, tá? Quantas horas por dia? 7,33. Qual o valor da hora? R$10. Então nós teríamos aqui de feriado R$880. Além disso, nós temos que considerar que tem valores, né, que por mais que eles não estejam aqui nessa nossa tabela de dias disponíveis, eles também vão entrar aqui na composição do custo do salário total do funcionário anual. Quais valores seriam esses? Né? Nós teríamos ali, por exemplo, 13º salário do funcionário, tá? Como que a gente calcula o 13º salário do funcionário? Quantas horas o funcionário trabalha por dia, por mês? Por dia não, por mês. Ele trabalha por mês 220 horas, tá? Ele trabalha 220 horas, qual é o custo da mão de obra desse funcionário? Custo, valor da hora. O custo da hora desse funcionário vai ser R$10. Então a gente multiplica 220 vezes 10, 2.200, que seria, no caso, o mesmo valor do salário do funcionário, né? E, além disso, a gente sabe que, além do 13º, o funcionário ele tem direito a 1/3 sobre férias, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai colocar aqui, ó, 1/3 sobre férias. Aí a gente vai colocar aqui, tá? Eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu só voltar na rota. Porque eu estou achando que está faltando alguma coisa ali. Inclusive está faltando uma linha. Deixa eu ver onde é que eu estou errando. Eu acho que eu esqueci de colocar. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Colocar as férias. Vejam que aqui nós temos as férias e eu acabei me esquecendo de colocar as férias. Então aqui antes, né, do 1/3 sobre férias, nós temos as férias propriamente ditas, né? Então as férias vai ser o mesmo cálculo que o 13º. Nós vamos pegar aqui 220, que é o número de horas que o funcionário trabalha por mês, e multiplicar pelo valor da hora, que é R$10, R$2.200. Além disso, a gente sabe que o funcionário ele tem direito a 1/3 sobre férias. Eu tinha me esquecido das férias, mas eu não me esqueci do 1/3 sobre férias. É por isso que eu estou rindo, tá? O funcionário ele tem direito a 1/3 sobre férias, tá?
Então, o que a gente vai fazer aqui? 1/3 vezes o valor das férias. R$ 733,33. Qual é o custo total com salários? R$ 29.700. Então, esse aqui seria o custo total anual que a empresa vai ter com esse funcionário, somente com salários, tá? Então, vejam, aqui a gente tem R$ 29.700, que seria o custo total com salários durante um ano, beleza? Parou por aí? Não, não parou por aí. Por quê? Porque além do salário, os encargos também integram o custo da mão de obra. Então a gente tem aqui alguns encargos trazidos por Martins, tá? Eu vou colocar aqui só para que vocês vejam quais são esses encargos que a gente tem aqui. Só lembrando, olha, conforme exposto por Martins, a incidência das alíquotas é apenas uma indicação de raciocínio utilizado como exemplo, mas não deve ser admitida como única e nem aceita sem o pessoal responsável da área. Então, aquilo que eu falei no começo, eu vou reforçar aqui. Não é obrigação, não é uma tarefa da contabilidade de custos, calcular a folha de pagamento do funcionário, tá? Aqui, o Eliseu Martins, ele trouxe essas alíquotas apenas a título de exemplo, para que você saiba que existem alguns encargos que impactam sobre a folha de pagamento. Não significa que as alíquotas estão aqui 100% certas. Pode ser que tenha havido mudança de legislação ou alguma coisa nesse sentido, ou mesmo, dependendo da região, pode ser ou do ramo de atividade da empresa, enquadramento tributário, alguma coisa assim, pode ser que tenha diferença em relação a esses itens aí. Então, a gente considera isso daqui apenas a título de exemplo, tá? Então, eu vou preencher essa tabela aqui, vou copiar daqui, para a gente não demorar, tá? Porque essa parte aqui, ela não é uma parte... Essa parte aqui, ela não é tão complicada como que a gente vai ver depois, que é a departamentalização, que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Então, eu acho que, só acompanhando a rota aqui, você já tem uma ideia a respeito dessa questão do cálculo aqui, do custo com mão de obra, né? Porque não é um tema complicado. Se nós tivéssemos que trabalhar, tivéssemos que calcular, né, a folha de pagamento, aí sim seria complicado. Mas nesse caso aqui, não é, a gente só está calculando aqui os custos mesmo, e esses cálculos que o Eliseu Martins trouxe aqui, eles são somente para que a gente tenha a título de exemplo, mas não significa, tá? A gente tenha que fazer isso. Isso não é uma tarefa da contabilidade de custos, tá bom? Então, eu vou copiar isso daqui só para que você saiba, até porque aqui dentro não tem nenhum cálculo, então por isso que eu estou copiando. Aqui dentro não tem nenhum cálculo. O cálculo que tem aqui é o cálculo da soma, né? Que é você somar ali no final para dar o total de encargos sobre a folha de pagamento, que vai dar, isso aqui está errado, deixa eu ver porque que ele somou errado, é 28, 3, 2.5, 1.5, 1, 0,2, 0,60. Não entendi por que ele está somando errado aqui. Não poderia, porque está certo. Ah, aqui embaixo, 60. Não é 60 ali, é 0,06, senão ele soma errado, tá? Então aqui nós teríamos um total de encargos de 36,8. Então ainda assim está dando errado. O que está dando errado aqui? O que pode estar dando errado aqui? R$ 36,8. Então, esse é o total de encargos incidentes sobre a folha de pagamento nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui, trazido pelo Eliseu Martins, tá? Então, como eu disse, eu copiei e colei aqui porque não tem segredo nenhum. Aqui a gente só está reproduzindo o que está lá na rota, trazendo para cá quais seriam os encargos e as respectivas alíquotas, e no final somando para chegar num total de encargos incidentes sobre a folha de pagamento. Então, nessa tabela aqui, nesse quadro aqui, segredo nenhum, ok? Então, chegamos aqui no total de 36,8 de encargos trabalhistas, tá bom?
Qual é o impacto dos encargos sobre a folha de pagamento? Então, fica esse questionamento aí. Qual é o encargo, ou melhor, o impacto dos encargos sobre a folha de pagamento? Muito bem. Agora sim, a gente chega então aqui, tá? A gente chega no momento que a gente... Cadê o meu Excel? Que a gente vai ter que calcular novamente. Então, vejam só. Agora a gente vai ver que a empresa, como eu comentei lá no início, né? Você deve estar achando que aquilo que vem no olerite do funcionário é o custo total com a folha de pagamento, né? Não, na verdade não. Não é esse o custo total que a empresa vai fazer a apropriação ao produto, não é. Para fazer a apropriação do produto, a empresa, como ela vai ter que pagar isso daqui, ó, como ela vai ter que pagar esses encargos aqui, isso também é um gasto da empresa. E como esse gasto está relacionado com a produção, ele também vai entrar no cálculo dos custos de mão de obra. Então, a gente vai ter que considerar isso daqui também para calcular o custo com mão de obra. Então, vamos lá. A gente começa, então, aqui, ó, com... Deixa eu ver se dá para fazer um link aqui, ó. A gente vai começar aqui com o custo total com salários. Deixa eu diminuir ou ocultar isso daqui que fica mais fácil aqui para mim trabalhar. Então vejam só, a gente começa aqui com o custo total com salário. Tá? Qual é o custo total com salário? O custo total com salário é esse aqui, ó, 29.700, tá? Aí a gente tem aqui embaixo o total de encargos incorridos sobre a folha de pagamento, ou, né, que a empresa vai ter que pagar, 36,8. Então tem tudo isso daqui que a empresa vai pagar. Lembrando que isso aqui é a título de exemplo, tá bom? E aí, a gente vai ver que os encargos sobre a folha de pagamento, eles vão ser o total de 29.700 vezes 36,8%. Então, a gente tem aqui, ó, um total de R$ 10.926,60 de encargos sobre a folha de pagamento, tá? E aí, se você somar, então, isso daqui, ó, encargos, não, custo total, né? Total vai ser salários mais encargos. Então a gente vai ter aqui, ó, 10.929,60 mais 29.700 reais. Então a gente tem um total de 40.629 reais e 60 centavos de custo com esse funcionário. E se agora a gente, lembrando que nós estamos trabalhando com mão de obra direta, certo? Para calcular mão de obra direta, nós temos que calcular o custo unitário da mão de obra, ou seja, o custo por hora. Então a gente agora vai ter que fazer um novo cálculo, no qual nós vamos ter um novo custo por hora de mão de obra. Então como que a gente vai fazer isso? Ó? Custo por hora. Quantas horas o funcionário está mesmo à disposição da empresa? O funcionário, aliás, qual é o salário total? Vamos começar pelo salário total aqui, custo total. 40.629,60. Quantas horas o funcionário está à disposição da empresa? O funcionário está à disposição da empresa 2.016,7 horas. Então a gente pega e divide e chegamos aqui então num custo por hora de R$ 20,15. Custo total por hora, né? Custo total por hora de R$ 20,15. Então vejam só, o valor da hora é de R$ 10, né? Isso aí seria somente o valor da hora de trabalho, considerando apenas o salário do funcionário. Por quê? Porque o funcionário ele recebe... Onde é que está o valor do salário dele? Não coloquei. Mas, enfim, ele recebe por mês um salário de R$ 2.200. Isso está em algum lugar por aqui. Está aqui, ó.
O salário do funcionário é R$ 2.200, está aqui, ó. Então, considerando 2.200 dividido por 220 horas por mês, chegaremos ali num custo de R$ 10. Mas será que é esse o custo real que a empresa está pagando, né? Digamos que os 2.200 é um salário nominal, né? É um salário teórico, mas o que a empresa realmente está pagando, né? Considerando o que ela paga para o funcionário e o que ela está pagando referente aos encargos trabalhistas, vai ser isso daqui, ó, praticamente dobrou o que a empresa está pagando. Então, o custo real que a empresa paga por hora de mão de obra desse funcionário é R$ 20,15. Então, a gente tem aqui, ó, custo real R$ 20,15. Então, não é somente R$ 10 como a gente viu lá. O que a empresa vai ter que apropriar os produtos é R$ 20,15 por hora trabalhada desse funcionário. Então, esse seria o custo da mão de obra direta desse funcionário, ok? Então, assim, integram o custo da mão de obra direta, os salários e encargos sociais, os gastos com o pessoal da área de produção da empresa industrial, envolvendo salários e encargos sociais, refeições, estadias, compreendem mão de obra, que é o elemento básico do custo industrial. Então, todos esses itens aí, ó, salários, encargos sociais, refeições, estadias. Além disso, né, se a empresa paga algum tipo de benefício, como também ali seria o caso do vale transporte, vale refeição, vale alimentação, tudo isso daí vai ter que integrar o custo da mão de obra do funcionário, beleza? Tem uma coisa que eu não trouxe aqui, porque é bem simplesinho, mas eu vou voltar aqui na rota para que vocês vejam, tá? Tempo não produtivo da mão de obra direta. Considerando, então, que um determinado funcionário ele trabalhe nos produtos A e B, e é feita medição, né? Eu sei exatamente quanto tempo o funcionário trabalhou na linha de produto A, e eu sei exatamente quanto tempo esse funcionário trabalhou na linha de produto B. Então, nesse caso, eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma atribuição direta desse custo de mão de obra para o produto A e para o produto B. Mas vamos dizer que num determinado momento houve lá uma queda de energia, faltou matéria-prima, alguma coisa nesse sentido, e houve mão de obra ociosa, ou seja, o funcionário deixou de trabalhar, não trabalhou nem na linha de produto A, nem na linha de produto B. O que vai acontecer com a mão de obra desse funcionário? Aquele tempo que ele ficou sem trabalhar, esse período que ele ficou sem trabalhar, a gente considerando aqui um funcionário que trabalha 220 horas por mês, trabalhou na linha do produto A 80 horas, na linha do produto B 100 horas, e ficou 40 horas parado porque houve problemas ali no decorrer do mês, né? Faltou matéria-prima, faltou energia elétrica, a máquina quebrou, ficou parada para manutenção, coisas nesse sentido, então o funcionário ficou esse tempo parado. Como é que a gente vai classificar esse tempo que ele ficou parado? Esse tempo que ele ficou parado não pode ser classificado como mão de obra direta, tá? Por quê? Simplesmente porque você não pode atribuir aquele período ao produto, sendo que o funcionário realmente não trabalhou na elaboração de um determinado produto. Como é que a gente faz, então? Classifica esse total de horas como mão de obra indireta. Então, isso aqui vai entrar como mão de obra indireta. Como é que eu vou apropriar isso ao produto? Por meio de uma base de rateio. Vai integrar lá o custo, os outros custos com mão de obra, aliás, os outros custos indiretos, como a gente já viu nos exercícios anteriores, e por meio de uma base de rateio, então a empresa vai fazer o direcionamento desse custo aos produtos, ok? Então, para essa nossa aula de hoje, seria isso, né? Essa questão da mão de obra direta ali, você vê que não é complicado, né? Se você fizer a medição da mão de obra direta, aliás, a medição da mão de obra, você pode fazer uma atribuição direta ao produto. Então, você classifica ela como mão de obra direta. Aquilo que você não consegue mensurar, que você não consegue atribuir diretamente ao produto, então, isso passa a ser mão de obra indireta, ok? Então, depois dessa, a gente pode, então, começar a se preparar para a departamentalização. Então, vai estudando aí, leia a rota, departamentalização, eu acredito que gere bastante dúvidas, porque é um exercício um tanto quanto complexo. Então, a gente vai trabalhar a departamentalização na nossa aula de número 4. Ok?
Bom, para essa nossa aula, seria isso, né? Então, dê uma olhadinha ali na rota, assista ao vídeo, veja e reveja se você tiver alguma dúvida, embora eu acredite que você calcular ali o número de horas à disposição da empresa, você calcular ali o custo unitário da mão de obra, isso não é complicado, tá? E como eu falei anteriormente, a gente só sabe, a gente só estudou isso daí porque a gente tem que saber que, além do valor nominal, do salário nominal do funcionário, os encargos trabalhistas também eles vão impactar no custo da mão de obra, tá? Então, é importante que a gente tenha conhecimento a respeito disso. Então, no mais, eu vejo você na nossa aula de número 4, na qual a gente vai trabalhar com com a departamentalização. E você vai ver que a departamentalização, embora pareça, ela não é tão complicada quanto parece, tá? Departamentalização nada mais é do que uma forma de você fazer a distribuição dos custos aos produtos, utilizando os departamentos ali como uma base, um critério de alocação dos custos, né? E a partir desses departamentos você faz a distribuição aos produtos. Mas que a gente vai falar na nossa aula de número 4. Então, bons estudos aí e até a nossa próxima aula.